Bom dia a todos. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã de carnaval. Eu sinto, minha fantasia rasgou, não pude vir com ela. Estou fantasiado de espírito mesmo, espírito eterno, abençoado pelo nosso evangelho. Espero poder transmitir e colocar no coração de cada um uma sementinha que seja. Esse é o nosso evangelho. A nossa responsabilidade é sempre colocar, se cada um daqui sair com uma sementinha no seu coração, uma sementinha do evangelho de Cristo, já fizemos bastante. Hoje nós vamos falar do evangelho, lógico, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, como todo mundo conhece, todos que leram o Evangelho, é uma das parábolas, considero uma das parábolas mais importantes do Evangelho. Por quê? Porque trata do medo, temor. Por quê? Então, eu lendo este livro aqui, Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, de Jorge Elahá, Emanuel Chácara e Fátima Delgado, são 3 capítulos, a culpa, medo e depressão. Por que eu me ative ao medo? Porque ele fala desta parábola aqui, desta parábola. E por que ele fala desta parábola? Justamente falando sobre o medo. Então diz ele aqui, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Aí me chamou a atenção, fui ver a parábola, reler a parábola, e vi que é extremamente profunda se nós prestarmos atenção. Eu não vou ler aqui no Evangelho, senão nós não terminamos aqui hoje de falar do essencial, do medo. Mas o Senhor que deu os talentos aos servos, ele deixa bem claro, Jesus disse na parábola, o Senhor deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade de cada um, conforme a sua capacidade. E o que eles fizeram? O primeiro, que recebeu 5 talentos, multiplicou seus talentos. Ele tinha capacidade para multiplicar seus talentos. O segundo recebeu 2 talentos e os multiplicou também, da mesma forma, conforme a sua capacidade. E o terceiro, ele, com medo, na parábola está escrito, não é? Com temor, com medo de perder aquele talento, ele escondeu aquele talento debaixo da terra para ninguém mexer, e quando o servo lhe pedisse de volta, ele estaria com seu talento. E foi o que ele fez. E o que o Senhor fez? O que o Senhor fez com ele? Servo inútil, está escrito na parábola, servo inútil. Lançai-o nas trevas, onde haverá ranger de dentes e choro e ranger de dentes. Bom, é muito profundo isso, não é? O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver? Vamos trazer para os dias de hoje. E aí, vamos discorrer sobre esse livro. O que fala aqui, o medo, Emanuel Chácara, é um dos autores, ele fala sobre o 3º capítulo, Jorge Elahá fala sobre a depressão. Emanuel Chácara, não vamos confundir com o nosso espírito Emmanuel, de Chico Xavier. O que o Evangelho que é o caminho, a verdade e a vida, ele diz sobre o medo. A doutrina espírita nos traz uma proposta educativa do espírito, A doutrina espírita
traz uma proposta, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos seguir ou não. Nós podemos simplesmente, nós temos o direito de raciocinar. Deus nos deu a razão. Aí está o livre-arbítrio. Proposta educativa do Espírito em que buscamos nos autoconhecer de modo a despertar os potenciais e os valores divinos. Os potenciais e os valores divinos que trazemos em nós por herança de nosso Pai Celestial. Nós recebemos nossos talentos, o nosso Senhor, que é nosso Pai, na nossa reencarnação, o que Ele nos deu? Talentos. São nossos valores, nossos potenciais. E o que nós fazemos com eles? Diz ele aqui, o medo, por ser uma das emoções que mais dificulta o avanço humano em direção às instâncias da regeneração. Aí ele entra nessa mudança que nós estamos passando por essa transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não é mesmo? Nós estamos aqui para evoluir. Vivemos um período, conforme a doutrina espírita nos ensina, de transição planetária. Esse é o nosso momento. Nós tivemos aqui um seminário só sobre isso. Atravessamos nesse instante uma ponte onde dois modelos civilizatórios distintos. De um lado, um mundo de provas e expiações, onde ainda predominam a intolerância, a violência, a tirania. Nós vivemos a tirania hoje, a violência, as guerras, o racismo e a tirania, países ainda tiranos, tirando o livre-arbítrio de seu povo. Nós estamos em plena desarmonia. Isso ele chama de desamor, a indiferença. De outro lado, um novo padrão existencial que surge à maneira da primavera, salpicando timidamente suas flores antes do inverno terminar. Vamos entrar no planeta de regeneração, aonde essas predominâncias da intolerância, violência, tirania e desamor vão acabar. E nós vamos viver num planeta de amor, quem ficar aqui e quem seguir o caminho, a verdade e a vida. Ele fala aqui ainda que é o planeta Terra adentrando um novo degrau na escala evolutiva dos orbes, a ser guindado à categoria de mundo de regeneração, no qual vigorarão o amor, a tolerância, a compaixão, a solidariedade e a fraternidade. A regeneração nasce primeiro dentro de cada um de nós. Vamos ver o que fala o Livro dos Espíritos na pergunta 919 a 919A. Kardec pergunta se haveria um meio prático e mais eficaz de melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal, e o Espírito Santo Agostinho responde a ele: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então vamos caminhar do começo. Vamos primeiro nos conhecer, para depois entrarmos, nos aprofundarmos na nossa vivência à luz do Evangelho. Se nós não nos conhecemos primeiro, como que nós podemos praticar o bem em busca da perfeição? Bom,
Uma das emoções que mais dificulta a caminhada na vida, disse ele, é o medo, tá certo? Embora visto como um defeito ou uma emoção negativa, o medo também teve uma função primordial na evolução e sobrevivência da espécie humana. Nos primórdios da humanidade, no período dos homens das cavernas, o medo surge como uma resposta instintiva e fisiológica. Eles buscaram a caverna, buscaram o abrigo para fugir dos predadores. E nós hoje? Acho que é a mesma coisa, né? Em vez de caverna, é o dama 1, dama 2, dama 3 e vai embora. Tudo cercado, com grade elétrica. É pior ainda do que era antigamente, porque antigamente não tinha nem energia elétrica para botar na porta da caverna lá, não é? Nem sino para tocar. Então, complicado isso, não é? Mas veio o progresso. As invenções, como a roda e o fogo, foram soluções valiosas, nascidas em parte da necessidade de minimizar os riscos e ameaças à sobrevivência, a perpetuação dos grupamentos sociais que começaram a se formar. Aí está na lei da conservação e da preservação da vida. Por quê? No Livro dos Espíritos existem as leis morais, e aqui ele tirou de uma lei, que é a lei da conservação e preservação. Nós vivemos nos preservando dos predadores, nós vivemos nos conservando. É quando a gente faz a nossa reforma íntima, tá certo? A evolução e corpo espiritual, esse espírito é André Luiz falando a Chico Xavier. André Luiz diz a Chico Xavier no livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro é extremamente difícil, complicado, mas é extremamente profundo. No capítulo 3, André Luiz fala a evolução e corpo espiritual. Esse espírito, André Luiz, diz que a trajetória do princípio inteligente, desde os seres unicelulares até alcançar os primeiros lampejos da razão humana, demorou cerca de 1,5 bilhão de anos, até nós chegarmos aqui. Por isso que já está na hora da gente mudar, né? Acho que já é hora da gente começar a passar por uma nova etapa e comer mais amor do que ódio. Bom, ainda continuando sobre o instinto de conservação, diz ele aqui: o leque de ameaças agora aumenta, extrapolando a garantia de autopreservação e da perpetuação da espécie, tornando-se muito mais sofisticadas na medida em que o ser humano, por ser mais complexo, também busca se preservar de perigos que atentem contra a sua integridade nos campos emocional, mental, social e espiritual. Com isso, o medo pode interferir diretamente na maneira como agimos para conquistar segurança e estabilidade em nossas relações interpessoais e na reflexão e discernimento acerca de nossas próprias existências. Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é a finalidade, pergunta Kardec, da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem a Kardec: Deus impõe a encarnação para nós
com o fim de levá-los à perfeição. Nós estamos em busca da perfeição, por isso que Jesus disse: sede perfeitos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Aí nós encontramos missionários que vêm para cá, como os apóstolos Francisco de Assis e Chico Xavier, Divaldo, são todos missionários que vieram com uma missão específica a cumprir. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, não é porque Emmanuel já é praticamente um santo, Emmanuel de Chico Xavier, mentor de Chico. Eu fiz aqui uma palestra sobre a vida de Emmanuel, as vidas de Emmanuel de 2000 anos atrás, até chegar a Chico Xavier, e nós vimos que ele sofreu muito. Ele chegou até ser escravo. Isso dizem os espíritos a Kardec, são as vicissitudes da existência corpórea que nós temos que atravessar para chegarmos na nossa evolução, como chegou Emmanuel, não é? Ele é escravo, tal, esse aí não tem jeito. Olha o que ele se tornou. Um dos grandes baluartes do espiritismo, mentor de Chico Xavier. Jesus Cristo, quando nos disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus, como nós falamos aqui, o reino de Deus em nossos corações. Quando a gente faz o Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O vosso reino venha a nós. Primeiro, nós temos que colocar o reino de Deus em nossos corações, não é? Para depois praticarmos o amor pregado, o amor e a justiça pregado no Evangelho. Como consequência, passamos a viver uma vida estreita, limitada, oprimida, sem conseguir ir além dos limites da materialidade. Difícil sairmos da materialidade, porque a materialidade faz parte dessa nossa vida do dia a dia e nós esquecemos da espiritualidade. Portanto, somente com a compreensão e vivência dos propósitos espirituais da existência humana, dos propósitos espirituais da existência humana, é que podemos encontrar os recursos para vencer os excessos do medo que nos atormenta. Aqui ele fala, Emmanuel Chakra, ele fala sobre o medo e transtorno de ansiedade. É extremamente complexo isso aqui, mas é interessante a gente analisar do ponto de vista do medo do futuro. Por que nós temos medo do futuro? Por que nós temos medo do futuro? A nossa ansiedade em trabalhar o futuro, o presente, vislumbrando o futuro, é que atrapalha a nossa jornada, porque nós não vivemos intensamente o presente, a gente para nas ilusões da vida, esperando que o futuro nos abençoe. Mas o futuro está aqui agora, nessa reencarnação. Ou seja, estar ansioso é viver dividido entre a experiência do agora, e a expectativa pelo que virá depois. E nós ficamos naquela expectativa e nunca vem. Nunca vem. Por que não acontece comigo? Nossa, eu oro tanto, eu vou no centro e não acontece nada comigo. Mas você está vivenciando? Você está vivenciando? Você entendeu o que está escrito no Evangelho? Você estudou bem a lição de casa? Tem muita gente que ainda está esperando a volta do Messias.
Diz ele aqui: portanto, se desejamos controlar e dominar o medo, devemos necessariamente manter o foco de nossa ação no agora, de forma a minimizar as oscilações da mente entre saudosismo, aquilo que ficou para trás, do que se foi, e a expectativa do que virá. Então ele fala do esquecimento do passado. Tem gente que também vive no passado. Vivemos no futuro e vivemos no passado, mas não vivemos no presente. O passado, a gente vive de saudosismo, não é? A gente fala com os amigos da gente, é só, no meu tempo era diferente, no meu tempo era bem melhor. Era bem melhor? Por que era bem melhor? Bem melhor tem que ser agora, não é mesmo? Deveria ser assim, mas a gente fala, nossa, era bem melhor naquela época, puxa, era tão bom. Isso é viver de saudosismo, viver do passado. Nós estamos aqui agora, e nós sabemos da nossa responsabilidade para o futuro. Nós queremos entrar nesse mundo de regeneração, nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Tem uma passagem aqui interessante, obrigado. Tem uma passagem interessante. Está ao contrário. Aqui. Eu queria mostrar para vocês. Eu estou estudando aqui o atendimento fraterno, nessa apostila aqui, lá do Bezerra de Menezes. E aqui fala sobre uma entrevista de Divaldo Franco com João Neves. João Neves é um estudioso, tem livros sobre atendimento fraterno, mediunidade e atendimento fraterno. E Divaldo Franco pergunta a ele, João Neves pergunta a Divaldo Franco, no atendimento fraterno, Divaldo, temos observado um medo acentuado nas criaturas humanas. Medo de doença, medo da morte, medo de feitiço e medo de assumir compromissos mediúnicos em clima de respeitabilidade. Aqui ele está falando de atendimento fraterno na mediunidade, tá certo? E aí Divaldo responde, a desinformação é inimiga do progresso. A desinformação é inimiga do progresso. A desinformação é pior do que a ignorância total. Olha só que Divaldo nos fala. A desinformação é pior que a ignorância total. Nós tivemos aqui uma palestra com Carlos Rampetti e ele nos recomendou a leitura que vai cobrir a nossa ignorância. Nossa ignorância é ignorarmos aquilo que está nas obras da doutrina espírita, nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo, Haroldo Dutra, tantos baluartes aí do espiritismo, e ele fala, gente, para vocês terem um conhecimento mais pleno da doutrina, eu recomendo que vocês leiam 6 livros por mês. Se nós fizermos a conta, dá 72 livros por ano. 72 livros por ano. Em 10 anos, nós vamos ler 720 livros. Só Chico Xavier tem mais de 500. Só Chico Xavier tem mais de 500. Então, olha só o tempo que a gente perde. Olha o tempo que nós estamos perdendo. Eu falo nós, pode ser que tenha muita gente aqui que leia mais que 6 livros por mês, mas é difícil. Nem eu leio 6 livros por mês. Difícil. Olha que eu leio bastante, mas não é suficiente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de fazer palestra e ler mais livros, buscar mais obras e ler, porque vocês veem a importância da leitura.
importância do conhecimento da nossa doutrina. O Divaldo diz que essa ignorância é pior que a meia-verdade, essa desinformação. São mais perigosas do que a mentira. Mais perigosa do que a mentira. E ele diz, infelizmente, graça em nossos arraiais, a meia-verdade. A meia-verdade. Nós ainda estamos na meia-verdade, gente. Nós temos muito que aprender. Aí ele conta uma historinha que chegou um senhor lá na Casa do Caminho e falou: Divaldo, como é que Chico Xavier, tendo só o curso primário, ele consegue falar tão bem, ele consegue escrever tão bem, ele consegue falar bem, fala bem o português, não tem, ele só fez o curso primário. Aí Divaldo falou: bom, em primeiro lugar, o Chico Xavier é um espírito de escola, né? Já é um missionário. Em segundo lugar, ele, quando psicografa, no começo que ele psicografava os livros dele, ele datilografava, era a revisão dele. Depois ele fazia uma leitura daquela datilografia, mandava para a editora mandava o esboço para ele relia e mandava editar. E o cara tem que saber, né, pô? Pelo amor de Deus. E nós? Às vezes a gente lê um livro dele, eu me lembro que eu li, mas não me lembro direito como é que era. Então, gente, eu estou falando para mim, isso é importante, a gente ter esse alerta, porque, além de eu ser mais velho de muitos aqui, eu preciso começar a ler mais, pô. Se eu começar a ler mais, precisa puxar minha orelha para eu ler mais, hein? Apesar de que eu tenho lido bastante em voz alta, né? Que é importante as ler em voz alta, porque principalmente quando vocês fazem evangelho no lar, porque os teus guias espirituais estão lá com vocês e eles estão ali aprendendo também. Aí nós temos uma passagem em nosso lar, voltando a falar do medo, nós temos uma passagem no nosso lar, que a enfermeira Narcisa, conversando com o André Luiz estava espantado sobre um trabalho que o governador estava desenvolvendo na colônia espiritual Nosso Lar. Esse livro, Nosso Lar, foi escrito em 1943, editado em 1944, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Exatamente no meio da Segunda Guerra Mundial, onde o terror predominava, o nazismo, o terrorismo, era no mundo inteiro, a violência era muito grande. E esses espíritos desencarnantes estavam subindo, a Europa era uma corrente avassaladora de espíritos desencarnados, atormentados, aflitos e atormentados. Você imagina um camarada na guerra, um soldado lutando na guerra e uma granada explodindo no pé dele, ele morreu, nem sabe se morreu, e ficou ali sem saber onde estava. Esses espíritos foram conduzidos ao nosso lar em departamentos específicos de orientação, e ela fala para André Luiz. Ele perguntou: mas por que ela falou do medo? Nós temos que tirar o medo desses espíritos, que eles sobem apavorados, atemorizados. E ele fala: por quê? E ela diz: o medo nos bloqueia a capacidade de enriquecer os valores da alma, de desenvolvê-los, limitando a existência humana frente às possibilidades latentes que trazemos. Classificamos o medo, continua ela,
como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. O medo, isso nos espíritos desencarnados. E para nós aqui, para que nós tenhamos uma morte tranquila, em paz, nós precisamos trabalhar esse nosso medo. E o que sugere a enfermeira Narcisa para André Luiz? A calma. A calma tranquiliza o espírito. Então, nós precisamos trabalhar essa calma. E nós aqui precisamos trabalhar a calma. Quando nós temos problemas, que nós ficamos apavorados, não sabemos se nós vamos poder enfrentar esse problema ou não, o que nós temos que fazer? Divaldo Franco fala, senta, relaxa, respira profundamente, faz um relaxamento, acalma a mente e volta a analisar, avaliar aquela situação, porque atrapalha o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de nossos talentos. Bom, ela fala ainda, afinal da conversa, a calma é garantia de êxito. Agindo assim, evitamos alimentar em nós os monstros desequilibrantes criados pela imaginação por ação do medo. Esses espíritos desencarnados na Segunda Guerra desencarnavam desequilibrados. Então, esses monstros desequilibrantes era o medo pela imaginação do terror, do pavor, o pavor da guerra. Então, eles faziam um trabalho para acalmar esses espíritos. Muito bem. Agora, nós entramos aqui no Evangelho. Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo se chama O Ponto de Vista. Allan Kardec diz: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, dá uma fé inabalável do porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Como que nós encaramos a vida terrena? Do ponto de vista moral ou material? Normalmente, pelo material, não é? É o ponto de vista material que nos aflige mais, que nos preocupa no dia a dia. E o ponto de vista moral? Então, diz ele aqui que o ponto de vista moral está escrito no Evangelho, nas palavras de Jesus, e o importante é a moral, o amor. Depois, o resto. Como nós vimos lá atrás, o resto vem atrás. Se você está bem, está com a consciência tranquila, está cumprindo seu dever moral, o resto vem. Pode trabalhar que vem. Já falamos do futuro e agora ainda no Evangelho. Existe uma passagem que se chama Pedis e obtereis. Bata e abrir-se-vos-á. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te. Faz primeiro a tua parte. Para domar as más tendências, nós não oramos no Pai Nosso, livrai-nos das tentações? Façamos a nossa parte. Na Fonte Viva, capítulo 132, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, fala sobre tendo o medo.
ao analisar um versículo da Boa Nova de Jesus, revela-nos aspectos importantíssimos sobre como compreender e lidar com o medo. De fato, o Evangelho é um compêndio que cura para todos os desequilíbrios emocionais. Nós estamos falando tudo isso aqui por causa do servo que enterrou o talento, certo? Então, a ideia aqui é fazer uma alusão à parábola de Cristo, a parábola que Jesus nos contou dos talentos, com a nossa necessidade de vencermos as nossas vicissitudes e passarmos por esse planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se nós continuarmos enterrando os nossos talentos, nós vamos continuar estagnados. Retrogredir, ninguém vai retrogredir, mas estagnar, sim. Nós acabamos nos situando na nossa zona de conforto e não saímos daquela ociosidade. Falando sobre Pedro, Pedro também teve medo, não é mesmo? Ele foi perguntado se ele era seguidor de Jesus e ele sabia que ele negaria 3 vezes, como Jesus falou para ele, até o galo cantar. E assim aconteceu. Isso porque, muitas vezes, incomodados com a opinião alheia, terminamos não agindo por medo do que os outros vão pensar de nossas atitudes e escolhas. Não é? Nós temos medo, nós temos receio. O que eles vão achar? O que vão achar? Será que vão gostar? Não vão? Nós ficamos preocupados com os outros e não conosco, com as nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio e por isso nós devemos nos informar, extirpar a ignorância de dentro de nós para tomarmos decisões melhores, mais acertadas, para o desenvolvimento de nossos talentos. Quantas vezes menosprezamos nossa própria fortaleza interior, julgando-nos incapazes de passar pelas vicissitudes da vida? Não é mais fácil a gente lutar? Não, é mais fácil a gente se acomodar. Não vou enfrentar essa situação, porque é muito difícil. Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar, me formei na faculdade e fui pegar um cargo de Aspone, assistente da diretoria, naquela época era Aspone. Você fazia tudo, mas não fazia nada. Era só para aprender o que você estudou. E um dia chegou meu presidente lá e falou: Murilo, você quer assumir a chefia de vendas? Eu falei: não, nunca vendi nada, eu não sei vender nada, pô, estou fora. Ele falou: não, você tem um perfil para isso. Você topa esse desafio? Aí eu pensei, eu falei: vou pensar, não sei, vou pensar. Aí fui pensar, no dia seguinte, sentei com ele e falei: olha, como que vai ser isso aí? Não, se você topar esse desafio, eu te passo para gerente de vendas. Melhor. Tá bom. Eu topo. Só que eu não sabia nada. Nada. O que eu fiz? Eu me inscrevi na Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, na DVB, fui fazer um curso de gerência de vendas, fiz o pós-graduação na faculdade, fiz marketing, e aí, em pouco tempo, ele me passou para gerente de vendas. E como gerente de vendas, ele falou: você aceita o desafio de ser diretor? Eu falei: não, aí já é demais. Ele falou: não, se você cumprir as metas da gerência, eu te nomeio diretor. Tá bom. Aí eu fui, estudei mais, trabalhei mais, me dediquei mais, foquei mais e consegui o cargo de diretoria.
Mas aqui, o que ele fala, no medo de trabalhar, por isso que eu estou falando isso, ele fala sobre o medo de trabalhar. Quantas vezes nós somos agraciados com oportunidades e desprezamos, por medo, por acharmos que não vamos poder cumprir aquela obrigação. E quando você se dedica de corpo e alma, na época eu me lembro, eu me dediquei corpo e alma, por quê? Porque eu me preocupei com os empregados, eu me preocupei com a empresa, eu me preocupei com o meio social. Havia uma favela perto da empresa lá em São Paulo, e eu pedi para o meu presidente lá, para a gente dar assistência àquela favela. Saíam muitos empregados para a nossa empresa, ali daquela favela. Então, eu me preocupei de corpo e alma. Eu abracei aquela oportunidade como cristão. E isso me fez subir. Ninguém me segurava. Então, e eu estou dando esse exemplo porque eu passei por isso. E eu falei para minhas filhas, eu tive 3 filhas, falei para elas, citei meu exemplo sempre e falo até hoje para os jovens: não tenham medo, abracem de corpo e alma. Cuidem do corpo, porque o trabalho é grande, o trabalho é forte, é grande, exige demais de nós, mas nós não podemos ter medo. Bom, muito bem. Aqui ele fala no aspecto de o que nós levaremos daqui. Aí voltei. Vamos lá. Superação. Aí ele fala em superação. O que nós precisamos fazer para nos superarmos? Vamos aproveitar essa oportunidade e entender que naquele momento transato tudo foi feito que era possível. É hora de escrever uma nova página na história da nossa vida. Abrace essa oportunidade, esse grande presente que é a sua reencarnação. É fácil, está vendo como é fácil? Como diria João Evangelista, quando escreveu o Apocalipse, o que ele falava? Vamos largar o homem velho e assumir o homem novo com uma nova postura de comportamento moral e ético. Isso ele falou há mais de 2000 anos atrás. Vamos largar o homem velho. E ele era velho, quando ele escreveu, ele era velho. E escreveu isso: vamos largar o homem velho e vamos adotar uma postura do homem novo. Qual é essa postura do homem novo? É o que nós estamos vendo aqui. Por quê? Eis que cada um de nós haverá de testemunhar diante de Deus e de nossa consciência o que nós aprendemos. E o que nós aprendemos? E o que nós praticamos? E o que nós vivenciamos? Nós estamos vivenciando Cristo à luz do Evangelho? Eu vejo aqui no nosso trabalho da sopa, não é, Silmara? No nosso trabalho da sopa, o que nós fazemos? A gente não vem aqui dar sopa para os mendigos. A gente não vem aqui dar um prato de comida para eles. A gente vem aqui fazer essa sopa em oração, em vibrações, com os mentores da casa,
fazemos o evangelho para eles, plantamos uma sementinha para eles aqui, abraçamos eles, vestimos eles, damos comida, água, porque nós estamos servindo Jesus, Cristo. Aquele que te pedir um prato de comida é a mim que você está servindo. Então, esse é o trabalho de abraçar a causa de corpo e alma. Não é simplesmente nós fazermos o nosso trabalho para ganhar dinheiro. Gente, dinheiro é importante, mas nós fazemos o nosso trabalho. Quando nós fazemos de corpo e alma, o resto vem atrás, não é o que fala? Então não adianta você dar um prato de sopa aqui na rua, se você não sabe aquele espírito, o que foi seu? O que ele foi seu? Nós estamos numa família espiritual dentro do círculo reencarnatório. Todos aqui. A nossa família espiritual não é apenas papai, mamãe, vovô, titio, vovó, os filhos. Aqui é a nossa família espiritual. Nós não sabemos se esses pobres coitados aqui hoje, eles estão passando por uma expiação. E será que nós também, será que eles não serviram a nós lá atrás? Mas se Jesus disse, é a mim que você está dando, então nós temos que pensar em Jesus, não nele, não no morador de rua ali. Nós, como abraçamos ele, nós estamos abraçando Jesus. Lá no Hospital Bezerra de Menezes, essa semana, um assistido lá, ele falou para nós o seguinte, eu quero dar um depoimento aqui. Pois não, eu gostaria que vocês dessem um abraço, porque eu recebi um abraço ontem, e aquele abraço para mim me fez muito bem. Então, gente, é como fala Silmara, acolhimento, não é, Silmara? Acolhimento, nós devemos como obrigação moral, não é acolher só nossos membros da família, não, é acolher todo mundo é irmão, nós temos que acolher a todos. Quando entra alguém aqui novo, vem aqui, o que vocês fazem aqui? Vamos acolhê-lo. À luz do Evangelho, à luz do Evangelho. Olha que Jesus disse, quando falando aos fariseus e escribas, Jesus disse, um pastor abre a porteira e sai guiando suas ovelhas a pastorear e elas o seguem, porque escutam o que ele fala e entendem o que ele diz. Escutam e entendem o que ele diz. Aí ele diz, eu sou a porteira, eu abro a porteira para o meu rebanho passar, Então, o que diz Jesus para nós? Escutem quem tem ouvidos de ouvir e vejam quem tem olhos de ver, porque aquela ovelha que não viu, não escutou e desviou do caminho, ela caiu no precipício, foi para as trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, Jesus não quer que o seu rebanho se desvie do caminho. Todos serão chamados, todos. Não vai ficar um sem ser chamado. Mas para quem não foi para o mundo de regeneração, será chamado para outros mundos primitivos e vai começar tudo de novo. Vai levar a experiência daqui para lá, para outros mundos.
a evolução dele vai demorar mais do que daquele que foi para o mundo de regeneração. Não é fácil isso? Bom, olha aqui que João fala. João, há mais de 2000 anos atrás, quando escreveu o Apocalipse, diz ele: o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na terra vivendo em outra dimensão. Em termos de justiça, onde haverá leite e mel, com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. Outras portas se abrirão. E agora, no mundo de regeneração, quando vier, essas portas estarão abertas para aqueles que passarem. E aquelas, para aqueles que não seguirem esse caminho, como eu falei, irão para outros mundos primitivos, menos avançados. Hora da transformação. Chegou, não é? Nós estamos na transformação. Há 2000 anos, Jesus disse àquele povo que ainda descrente da verdade que ele pregava: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem crê em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas é disso que vocês veem e não creem. Vocês veem e não creem, porque não têm olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. E eu jamais daria as costas, porque eu preciso do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Allan Kardec nos deixou escrito que uma recomendação: não nos acomodemos nas sombras para não cairmos nas trevas. O Evangelho nos convida ao amor. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade emancipará os homens. Convido aqui todos os irmãos que nos ouvem, encarnados e desencarnados, a nos unirmos nessa jornada de transformação para o mundo de regeneração. Kardec ainda nos deixou uma mensagem que está na sua lápide: nascer, morrer, renascer novamente e progredir sem cessar. Isso está escrito aqui na lápide de Kardec, no túmulo dele em Paris. João, aqui eu falo um pouco sobre João, eu vou falar um pouco sobre João, que eu achei interessante, que aqui nesse livro, João é citado. Ele é citado como uma força de fé que remove montanhas, uma força de fé como nunca ninguém teve. João foi um apóstolo de amor, apóstolo do amor de Cristo. João é aquele apóstolo que, sentado em pé do lado de Maria, no Calvário, Jesus olhou para ele e falou: João, essa é sua mãe. Maria, esse é seu filho. Ele foi o apóstolo do amor. Ele foi o apóstolo que se conectou a partir daí com Cristo até ele ser exilado na ilha de Patmos,
aqui não dá para ver direito, mas na ilha de Patmos. Por quê? Porque João começou a incomodar como Cristo incomodou. E aí, para não criarem um novo mártir e crucificando ele, o império resolveu exilá-lo na ilha de Patmos, numa ilha formada por lavas vulcânicas, erma totalmente, e ali ficou João exilado durante 7 anos, e no final descobriram que ele enviava mensagens para todas as igrejas. Como que ele enviava mensagem? Como que ele enviava mensagem para todas as igrejas? Por mediunidade. Ele se comunicava com Cristo, ele podia se comunicar com qualquer um. A gente sabe hoje que existe desdobramento, tudo, então João era extremamente, um dos maiores médiuns que nós já tivemos aqui na Terra. Era tão forte a mediunidade dele, tão forte essa conexão, esse magnetismo, que quando Roma tentou aniquilá-lo, mandou colocá-lo num tacho de azeite fervente para poder sumir com ele. Ninguém saberia o que tinha acontecido com ele. Foi tão forte aquele magnetismo que ele foi protegido em sua aura com aquele magnetismo. Uma semana depois que o azeite esfriou, entornaram o tacho e ele estava intacto. Isso é dito aqui para quem quiser ver, Francisco de Assis, escrito por Miramês, escrito por João Nunes Maia, psicografado do espírito Miramês. Miramês, quem foi Miramês? Miramês foi Shaolin. Quem foi Shaolin? Shaolin foi um espírito que viveu com Cristo, ao lado de Cristo, não foi apóstolo, mas ele presenciou as passagens de Cristo, e depois ele reencarnou com Francisco de Assis, que é João apóstolo. Ele reencarnou em Assis, na Itália, na cidade de Assis, por isso Francisco de Assis. E Miramês é esse espírito Shaolin, que compartilhou, inclusive das cruzadas com Francisco de Assis, compartilhou várias facetas da vida de Francisco de Assis. Então, Miramês conta para Francisco de Assis todo o evangelho de cor que ele aprendeu passeando com Jesus, quando Jesus pregava. Então, é muito interessante esse livro, recomendo a todos, e tem uma passagem aqui que eu acho fundamental a gente passar para vocês. João, no final, ele escreve o Apocalipse. Desculpa. Ele escreve o Apocalipse, todo mundo sabe, que representa a janela pela qual a humanidade restante poderá passar para o 3º milênio, como disse João, e sentir a vida nos moldes preceituados pelo Evangelho de Cristo. A felicidade para os eleitos na terra é hoje mesclada de grandes tormentos. Estamos vivenciando esses tormentos. Olha o Covid, olha as guerras, nós estamos no meio dos tormentos, pois as provações coletivas induzem as criaturas a afogadilhas e intenções. Olha os suicídios, suicídio de crianças, ao desespero, à vingança e ao ódio. Fugiu do mundo a serenidade. Assim como dificilmente nele se encontra o amor, o período é de transição. Que Deus nos abençoe, pois ele é temporário. É temporário. Nós estamos indo para o mundo de regeneração, tudo passa, como falou Chico, mas desnorteia aqueles que ainda são fracos na fé. Fracos na fé. Nos últimos acontecimentos do orbe terrestre, que finalizarão os 2000 anos, nas grandes catástrofes físicas e morais, quem não tiver fé
dificilmente se salvará. A salvação a que nos referimos é a estabilidade de consciência e a paz interna no meio das tormentas que se aproximam. Parece para os cépticos que a fé é sinônimo de fanatismo. E esse engano é que vai levá-los ao caos do terrorismo e da depressão. A vida alegre é a que se consubstancia na luz da fé, porque ela eleva o espírito até a plenitude do amor. Queira Deus que despertemos cada vez mais para o Cristo no resto de tempo que nos é dado, que também representa resto de imprudência. O Apocalipse é um aviso com 2000 anos de antecedência. Todavia, o Evangelho, na sua retaguarda, nos fala do clima que poderemos formar em nós, a fim de que não soframos os desastres coletivos. Quem se apegar ao amor, aquele que universaliza todos os sentimentos, se livrará da rede selecionadora, que retirará uma grande cota do rebanho para mundos inferiores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aqui. Quem não acreditar e cruzar os braços diante do Cristo, dará sinal de que pertence às sombras, e para elas será entregue pela sintonia do coração. Não vai nesse sentido haver opressão nem oprimidos, nem tampouco divisões por qualidade, pois cada um receberá o que realmente merecer. Essa é a lei da justiça. O servo, os 2 servos que multiplicaram seus talentos, eles foram agraciados no reino do Senhor. Receberam cargos importantes, subiram de cargo, não é? Um foi para gerente, outro foi para diretor, mas subiram. E o outro caiu nas sombras, nas trevas. Aqui João na ilha de Patmos. Nós acabamos de falar sobre as pestes, as guerras, os conflitos, não é? E a mensagem aqui do apóstolo do amor é: confiai, esperai e trabalhai. Isso aqui ele falou para os guardas, que quando João saiu da ilha, os guardas ficaram tão abismados que resolveram dizer que ele foi, como é que fala? Ele se desintegrou no azeite, rasparam a cabeça dele, colocaram uma túnica de guarda, uma túnica velha, mudaram de nome, falaram para ele: agora, a partir de agora você vai se chamar Pai Francisco, e vai embora. Deram 2 escravos que foram remando o barco até Éfeso, porque João foi chamado por Cristo para ir até a igreja de Éfeso, aonde ele faria suas últimas pregações. Com aproximadamente 99 anos. Foi o apóstolo que morreu dormindo, desencarnou dormindo. Diz ele, saiu da ilha e disse aos guardas: confiai, esperai e trabalhai, que dia chegará em que todos nós, sem exceção, nos encontraremos no reino da luz, para gozarmos a felicidade daqueles que fazem parte por direito divino do grande rebanho do Mestre de todos nós, o Cristo. Aqui as 7 igrejas, né? Éfeso e Esmirna, Pérgamo, para onde, com quem ele se comunicava. Joana de Ângeles, aqui é importante isso aqui, que Joana de Ângeles tenha
um recadinho aqui nas suas lições psicológicas e fala de lucigênito. Lucigênito é o ser de luz, o ser espiritual, inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade, né? É um estado de alma. Então ela fala, lucigênito, avança na direção da autoiluminação, e nenhuma depressão ou obsessão encontrará campo na tua longa ascese, na tua longa subida, com o objetivo de dificultá-la. A autoiluminação. É isso que nós temos que trabalhar em nós, colocando o reino de Deus em nossos corações. O que é autoiluminação? Ir de encontro ao nosso íntimo e descobrir a chave de nossos sofrimentos, certo? Definirmos projeto de vida, perspectivas. Como que a gente pode correr para frente se nós não temos traçadas perspectivas de trabalho, não é mesmo? Servindo na caridade, no amor, fazendo o bem. Aí sim que eu falo, trabalhando de corpo e alma. Quando você tem uma perspectiva, você traça metas e quando as atinge, se sente feliz. É o sentimento do dever cumprido, que nós, um dia, no mundo de regeneração, teremos esse sentimento. É o sentimento do dever cumprido, é o amor puro e verdadeiro. Conhecer novas experiências edificantes em bons exemplos e leitura de obras da doutrina. Já falamos isso aqui. Agora, convido a todos para a gente desfechar esse evangelho fazendo a oração de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que foi João, reencarnação de João. Olha só, uma passagem importante, porque Francisco de Assis, quando veio à Terra, reencarnou. Quando João reencarnou em Assis, o plano espiritual teve que enviar com ele 200 espíritos de escol. 200 espíritos de escol para protegê-lo e para que a missão dele não fosse deturpada e fosse perfeita. Mas por que Francisco de Assis? Ele, antes de reencarnar, escolheu a sua família, a dona Picalina e o senhor Pedro Bernardoni. Ele conversava com eles em sonho, antes de reencarnar. Depois que ele deixou tudo certinho, os espíritos ajudando, ele foi introduzido, não é? Foi escolhido espermatozoide, tudo, óvulo, para que ele reencarnasse daquela forma. E quando ele reencarnou, a mãe dele, dona Picalini, falou para o marido dela: eu tenho certeza que o nome dele é João. É João, vai ser João. E o marido dela falou: não, de jeito nenhum, vai ser Francisco. Não, mas não pode, é João. Não, é Francisco, que eu tive um sonho, e eu jurei que se eu tivesse um filho, ele se chamaria Francisco. E por que aconteceu isso? Porque o pai dele, seu Pedro Bernardoni, tinha sido um leproso nessa igreja de Éfeso, quando João fez o último evangelho dele, a última pregação dele na igreja de Éfeso. E esse Pedro Bernardoni estava lá, como leproso. E João, quando terminou a palestra dele, quando ele saiu da igreja, ele ia curando todo mundo, paralítico, cego, surdo, leprosos. Ele foi saindo da igreja e curando aqueles merecedores. E um deles, que ele curou de lepra, era esse pai dele. E por isso foi Francisco de Assis.
Por quê? Ele era chamado nessa época de Pai Francisco, não era João, porque ele saiu do exílio e os guardas falaram: seu nome vai ser Pai Francisco. Então ele chegou em Éfeso como Pai Francisco e não como João. Ninguém sabia que era o apóstolo João, senão teriam matado ele. Nosso grande apóstolo João. Vamos cerrando nossos olhos, internando essa força de fé desse apóstolo de luz, que essa força da fé possa penetrar em nossos corações e nossos pensamentos, que essa força da fé possa apagar todo o ódio de nossos corações, apagar o orgulho, apagar o egoísmo, a falta de humildade. Vamos dissipar todos os pensamentos ruins que vêm à nossa mente e vamos trabalhar o nosso amor, vamos trabalhar a nossa fé, vamos trabalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento, a misericórdia para com o próximo e o perdão que liberta. Vamos vibrar por nossos lares, vamos vibrar por nossos locais de trabalho, vamos vibrar por nossos trabalhos, vamos vibrar para que essa força da fé que remove montanhas possa nos impulsionar para a frente na evolução como seres espirituais. Vamos vibrar para o nosso próximo, vamos vibrar para aqueles que sentem falta de um prato de comida, para aqueles que têm sede, para aqueles que têm sede de justiça e de amor. Vamos vibrar para aqueles que não têm uma moradia, que vivem isolados nas ruas. Vamos vibrar para os órfãos, para os velhinhos abandonados nos asilos. Vamos vibrar por nossa cidade, vamos vibrar por nosso estado, nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos vibrar para que o nosso país seja agraciado de muita paz, muita luz, entendimento e compreensão, para que seja extirpado de nosso país toda a falta de compreensão e desamor. Vamos vibrar para as outras nações amigas e para aquelas nações afastadas do globo, abandonadas na fome, na sede e no desamor. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, vibrar para que ele continue em harmonia com o universo do Deus Criador, de nosso Pai que está nos céus. Vamos agradecer ao nosso Pai nosso que está nos céus. Vamos colocar o vosso reino em nossos corações. Vamos abraçar essa fé, abraçar os nossos talentos que de graça recebemos, e que seja feita a vossa vontade, ó Pai, e que o pão nosso de cada dia não nos falte à mesa, nem na nossa, nem daqueles que buscam um prato de comida. E vamos pedir para que o pão nosso espiritual, Senhor, ó Pai, o pão espiritual faça parte de nossa evolução. O pão espiritual fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, extirpe o nosso medo dentro de nós, que nos estagna, que nos atrapalha a nossa evolução, que nós possamos abraçar
o teu reino, Senhor, e evoluirmos cada vez mais para o mundo de regeneração, se assim for a tua vontade. E livra-nos, Senhor, de todas as tentações. Mostra-nos o perdão, Senhor. Mostra-nos o perdão que liberta, para que nós possamos libertar das amarras das dívidas passadas. E livra-nos, Senhor, de todos os males, porque são vossos o poder, o reino, a glória para todo sempre. Que Deus abençoe a todos e possamos estar aqui numa próxima reunião à luz do Evangelho. Que assim seja.